A taça de champanhe escorregou dos meus dedos, estilhaçando-se contra o convés de teca polida em uma explosão de cristal e líquido dourado. A mulher elegante no uniforme azul marinho da linha de cruzeiro parou diante de nós. Seu sorriso profissionalmente branqueado vacilando ao notar a palidez súbita do meu marido. Senhor Oliveira, bem-vindo de volta. Que maravilha vê-lo novamente. A voz dela era calorosa, treinada. O tipo de saudação reservada para hóspedes valiosos que retornam. Mas eu nunca tinha estado em um cruzeiro antes. Esta deveria ser nossa primeira viagem juntos. A mão de Marcos encontrou meu cotovelo, apertando com muita força, sua risada saindo tensa e oca. Ela deve estar me confundindo com outra pessoa, querida. Mas os olhos da concierge piscaram com confusão, depois compreensão, e então algo que parecia desconfortavelmente com pena enquanto ela olhava para mim. Naquele momento cristalino, enquanto o vento do Atlântico açoitava meu cabelo em meu rosto e o sol começava sua descida em direção ao horizonte, senti o primeiro tremor de um terremoto que abalaria os alicerces de tudo que eu pensava que sabia. O som do vidro quebrando parecia ecoar em meus ouvidos muito depois que o camareiro correu para limpá-lo, murmurando desculpas como se a culpa fosse minha. Eu o observei varrer os fragmentos para uma pá de lixo, cada caco brilhante capturando a luz do final da tarde como pequenos espelhos acusadores. Meu coração martelava tanto que eu podia senti-lo na garganta, nas pontas dos dedos, no ponto de pulsação na minha têmpora que sempre latejava quando o estresse ameaçava me sobrecarregar. A concierge já havia se retirado, sua compostura profissional recuperada, passando a cumprimentar outros passageiros que embarcavam com o mesmo calor treinado. Mas suas palavras pairavam no ar entre Marcos e eu como fumaça, ácidas e impossíveis de dispersar. Você está bem. A voz de Marcos era cuidadosamente modulada, sua mão ainda no meu cotovelo, mas mais gentil agora, como se manuseasse algo frágil que pudesse quebrar ainda mais. Seu rosto mostrava preocupação, mas havia algo mais por baixo, algo que eu não conseguia nomear, mas que fazia meu estômago se contrair com um pavor instintivo. Você parece pálida. Talvez devêssemos te levar para a cabine, deixar você descansar antes do jantar. Eu assenti em silêncio, sem confiar na minha voz, e permiti que ele me guiasse pela multidão de viajantes animados. O navio era enorme, uma cidade flutuante de latão polido e mogno rico, de risadas e antecipação, e pessoas embarcando no que acreditavam serem férias perfeitas. Eu me sentia desconectada de tudo aquilo, como se estivesse assistindo a cena através de um vidro grosso, presente, mas não fazendo parte da celebração que nos rodeava. 3 meses antes, nosso apartamento nos jardins estava cheio da luz âmbar do final da tarde, entrando pelas janelas salientes e caindo sobre o piso de madeira que Marcos e eu havíamos restaurado juntos durante nosso primeiro ano de casamento. 23 anos. 23 anos de panquecas de domingo de manhã, de sua mão encontrando a minha em vagões de metrô lotados, de acreditar no conto de fadas que havíamos construído tijolo por tijolo cuidadoso. A brochura de viagem estava sobre o balcão da nossa cozinha, páginas brilhantes com águas impossivelmente azuis e casais olhando-se com adoração ao pôr do sol. Nós precisamos disso, Marcos havia dito, envolvendo-me com os braços por trás enquanto eu estava na pia. Só você e eu. Lembra quando sonhávamos em viajar pelo mundo? Sua respiração era quente contra meu pescoço, familiar. Segura. Eu me inclinei para ele, ignorando a pequena voz que sussurrava sobre as noites cada vez mais tardias no escritório, as ligações que ele atendia em outro cômodo, a maneira como ele começou a tomar banho imediatamente ao chegar em casa. Lembro-me de pensar, naquele momento antes de tudo mudar, que talvez este cruzeiro consertasse o que quer que estivesse lentamente se desfazendo entre nós. A distância emocional que se instalara tão gradualmente que eu não conseguia apontar quando começou. A maneira como as conversas se tornaram superficiais, discutindo logística e horários em vez de sonhos e desejos. A diminuição da intimidade física, justificada pelo estresse, pela idade
e pela evolução natural dos relacionamentos de longo prazo. Eu havia me culpado, me perguntado se eu havia me tornado chata, se eu havia me descuidado, se não estava me esforçando o suficiente para manter a chama acesa. As revistas que eu lia estavam cheias de conselhos sobre como manter o casamento fresco, sobre a importância de noites românticas, lingerie e não reclamar. Eu absorvi tudo isso. Internalizei a mensagem de que se meu marido estava distante, devia ser porque eu não estava fazendo o suficiente. O apartamento havia se tornado meu mundo inteiro, de maneiras que eu não tinha reconhecido totalmente até muito mais tarde. Quando Marcos trabalhava até tarde, eu andava pelos cômodos que havíamos decorado juntos, tocando nos móveis que havíamos escolhido, olhando as fotografias que documentavam nossa vida. O dia do nosso casamento, ambos tão jovens e certos. Férias em lugares que mal podíamos pagar naqueles primeiros anos. Feriados com nossas duas famílias antes de seus pais falecerem. A ausência de filhos era notável naquelas fotografias, uma lacuna que costumava doer, mas que eu aprendera a aceitar. Tentamos por anos. Suportamos os exames, os tratamentos e as decepções mensais até finalmente concordarmos em parar, em aceitar que seríamos apenas nós dois. Marcos me abraçou naquela noite, acariciou meu cabelo, prometeu-me que seríamos o suficiente um para o outro. Eu acreditei nele completamente. Encontrei o recibo 2 semanas antes da nossa partida. Ele saiu voando do bolso de seu paletó de cachemira cinza, enquanto eu o preparava para a lavanderia, um pedaço de papel da Tiffany's da rua Oscar Freire. R$ 15.800. Meu coração deu um pulo estranho, imaginando o presente de aniversário esperando em alguma gaveta escondida, a surpresa que ele estava planejando. Mas nosso aniversário havia passado 6 meses antes, marcado apenas por um jantar apressado em nossa cantina italiana de sempre no Bexiga, porque Marcos tinha uma reunião de manhã. Segurei aquele recibo entre meus dedos, estudando a data, a descrição do item borrada demais para ler, e senti a primeira fissura aparecer na superfície lisa da minha confiança. O recibo tornou-se uma espécie de talismã, algo que eu pegava e examinava quando Marcos não estava em casa, como se estudá-lo por tempo suficiente revelasse seus segredos. Memorizei cada detalhe. A data. 15 de março, uma quinta-feira. Um dia em que Marcos me disse que estava mostrando imóveis para um cliente de alto poder aquisitivo. A hora. 2h17 da tarde. A descrição do item estava parcialmente manchada, mas eu conseguia distinguir personalizado e o que parecia ser colar. Imaginei cenários que explicariam aquilo inocentemente. Talvez ele estivesse planejando uma surpresa para o nosso próximo aniversário. Talvez ele o tivesse comprado como um investimento. Talvez sua explicação sobre comprá-lo para a esposa de Roberto fosse verdadeira. Embora Roberto estivesse divorciado há 3 anos, algo que Marcos ou não sabia ou havia convenientemente esquecido. O peso daquele recibo no meu bolso tornou-se físico, um lembrete constante de que algo em meu mundo havia se deslocado ligeiramente de seu eixo. Comecei a observar Marcos com mais cuidado, notando coisas que antes havia ignorado ou descartado. A maneira como ele inclinava a tela do celular para longe de mim ao verificar mensagens. A pequena pausa antes de responder quando eu perguntava sobre seu dia. O novo perfume que ele começou a usar, mais picante e mais caro que sua marca habitual. A matrícula na academia que ele renovou de repente, depois de anos alegando que se exercitava o suficiente andando pela cidade para mostrar imóveis. Cada observação adicionava outra peça a um quebra-cabeça que eu não queria montar. As ruas de São Paulo começavam a florescer com a primavera enquanto eu caminhava para encontrar Sara em nossa cafeteria favorita em Pinheiros. O ar cheirava a possibilidade, a novos começos, a terra se aquecendo e voltando à vida. Ipês rosas ladeavam as calçadas, suas pétalas delicadas caindo como neve rosa. E me peguei pensando na impermanência, em como as coisas bonitas não duram, no conceito budista de que o apego é a raiz do sofrimento. Sara já estava em nossa mesa de sempre quando cheguei, seu cabelo ruivo preso em um coque bagunçado,
óculos de leitura empoleirados no nariz, enquanto ela revisava algo em seu laptop. Ela ergueu os olhos quando me aproximei, e sua expressão mudou imediatamente de casual para preocupada. O que aconteceu? Ela perguntou, fechando o laptop e me dando toda a sua atenção. Ela olhou para o meu rosto e empurrou um latte pela mesa de madeira marcada. O que aconteceu? Sarah era minha melhor amiga desde a faculdade, a madrinha do meu casamento, a madrinha dos filhos que Marcos e eu nunca conseguimos ter. Mostrei a ela o recibo. Ela franziu a testa, virando-o em suas mãos capazes. As unhas pintadas de um roxo desafiador que eu sempre admirei, mas nunca tive coragem de usar. Você perguntou a ele sobre isso? A pergunta pairou entre nós, pesada com implicações que ambas tínhamos medo de expressar. Claro que eu tinha perguntado. Naquela noite, enquanto ele afrouxava a gravata e se servia de um uísque, abordei a conversa com cuidado, levemente, não querendo parecer acusadora. O ritual de sua chegada em casa era sempre o mesmo. Pasta na cadeira perto da porta, paletó pendurado no armário, gravata afrouxada, uísque servido. 2 dedos de Macallan, puro, no copo de cristal que recebemos de presente de casamento. Eu cronometrei minha pergunta para depois que ele tomasse o primeiro gole, quando estivesse começando a relaxar do dia. Querido, encontrei este recibo no seu paletó. É bem caro. Ele mal olhou para ele, seus olhos percorrendo o papel com o que parecia ser genuína indiferença. Ah, isso. O Roberto me pediu para pegar uma coisa para a esposa dele. Presente de aniversário. Ele é péssimo com esse tipo de coisa. Sua explicação foi suave, entregue sem hesitação, acompanhada daquele sorriso encantador que primeiro capturou minha atenção em uma abertura de galeria na Vila Madalena, todos aqueles anos atrás. Vou cobrar dele na próxima semana. Ele beijou minha testa e eu me senti tola por sequer ter perguntado. Mas algo frio se instalou em meu estômago, algo que tinha gosto de dúvida. Roberto está divorciado há 3 anos. Sarah disse secamente, expressando o que eu estava tentando não pensar. Ela colocou o recibo sobre a mesa entre nós, com o cuidado de quem manuseia uma prova. O Marcos sabe disso. Nós estávamos na festa de divórcio do Roberto. Ele fez um discurso sobre como Roberto estava melhor, lembra? Eu me lembrava. Tinha sido em um bar em São Paulo, Roberto ficando progressivamente mais bêbado e emotivo, Marcos mantendo as coisas leves com piadas e anedotas, sendo o bom amigo que levanta o ânimo e impede que a noite se torne melancólica. A memória parecia contaminada agora, como todo o resto, vista através de uma lente de suspeita que mudava seu significado. Eu sei que você está gritando para a tela agora, me dizendo para cavar mais fundo, para confiar nos meus instintos. Mas quando você constrói uma vida com alguém, quando você memoriza o som da respiração dele no escuro e o jeito que ele toma o café, a ideia de que ele possa estar mentindo parece questionar a própria gravidade. O amor não é cego. O amor é paralisado por seu próprio investimento, congelado pelo terror do que a verdade pode custar. Todas as manhãs, por 23 anos, eu acordei ao lado desse homem. Eu sabia que ele roncava um pouco quando dormia de costas, que gostava de seu café puro com um pouco de açúcar, que lia a seção de economia do jornal antes da primeira página, que tinha uma cicatriz no joelho esquerdo de um acidente de bicicleta na infância. Como alguém que você conhece tão intimamente poderia ser um estranho? Como os milhares de pequenos e mundanos momentos da vida cotidiana poderiam coexistir com um engano fundamental? Sarah estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. Ouça-me com atenção, Laura. Sua intuição está lhe dizendo que algo está errado. Não ignore. Não se convença do contrário do que está sentindo. Seus olhos verdes eram ferozes, protetores, do jeito que eram na faculdade quando ela me defendeu de um namorado que tentou me manipular sobre seu comportamento. Essa foi minha primeira lição real sobre como os homens podiam manipular a realidade, podiam fazer você duvidar de suas próprias percepções, podiam reescrever a história para servir à sua narrativa. Eu pensei que tinha aprendido essa lição.
Pensei que nunca mais seria a mulher que questionava a própria sanidade em vez da honestidade do parceiro. No entanto, aqui estava eu, décadas depois, fazendo exatamente isso. O jantar aconteceu 3 dias antes da partida do nosso cruzeiro. O colega de Marcos, Tiago, e sua esposa, Rebeca, foram os anfitriões em seu loft reformado na Vila Leopoldina, com tijolos aparentes e iluminação industrial, criando sombras que pareciam mais profundas que o normal. O espaço era lindo. O tipo de ambiente cuidadosamente curado que aparecia em revistas de arquitetura, com móveis que pareciam caros, mas desconfortáveis, e arte abstrata que provavelmente custava mais que o meu carro. Tiago trabalhava com Marcos na empresa de consultoria financeira, e sua esposa, Rebeca, era curadora em uma galeria de arte moderna na Oscar Freire. Eles eram o tipo de casal que fazia você se sentir simultaneamente impressionado e inadequado, suas vidas parecendo perfeitas sem esforço do lado de fora. A conversa fluiu com o vinho, conversas inofensivas sobre preços de imóveis e as últimas peças em cartaz. Rebeca serviu uma refeição de 5 pratos que ela aparentemente preparara sozinha, cada prato mais elaborado que o anterior. E me peguei pensando quando ela encontrava tempo entre sua carreira exigente, seus 2 filhos e este apartamento impecável, que não mostrava nenhuma evidência de que crianças moravam ali. Os outros convidados eram casais do círculo de trabalho de Marcos, pessoas que víamos em eventos da empresa, mas não conhecíamos intimamente. Eu estava conversando apropriadamente com uma mulher chamada Diana sobre a recente reforma de sua cozinha quando ouvi Tiago mencionar algo que fez meu sangue gelar. Então Tiago mencionou uma conferência que Marcos havia participado em Salvador no mês anterior. Aquele hotel era incrível, não era? Laura, você precisa ver a piscina de borda infinita com vista para o mar. Ele gesticulava com entusiasmo, claramente com várias taças de vinho na cabeça. Eu disse a Rebeca que precisamos planejar umas férias lá. Marcos, você tem que me dar o nome daquele restaurante que você recomendou, aquele bem na praia. O garfo de Marcos parou a meio caminho da boca por apenas uma fração de segundo. Seu rosto permaneceu neutro, mas vi algo piscar em seus olhos, um cálculo acontecendo em tempo real. O Fasano, certo? Melhor viagem de negócios que tive em anos. Sua voz era casual, concordando, como se confirmasse algo óbvio. Senti o ambiente inclinar-se ligeiramente. O vinho na minha taça parecia brilhar e se distorcer. A conversa ao meu redor ficou abafada, como se eu estivesse debaixo d'água. Marcos me dissera que estava em Curitiba naquela semana. Eu liguei para o hotel em que ele alegou estar hospedado. Deixei uma mensagem na recepção porque seu celular estava supostamente sem bateria. O Hotel Radisson de Curitiba. Lembrei-me porque a recepcionista fora muito simpática. Prometera entregar minha mensagem pessoalmente. Marcos me ligou de volta 20 minutos depois, desculpando-se pelo celular descarregado, perguntando sobre meu dia, reclamando do vento frio de Curitiba. Apertei meu garfo com mais força, usando a sensação física do metal contra a palma da mão para me ancorar na realidade. Salvador não era Curitiba. O Fasano nem era o Radisson. Isso não era uma pequena discrepância ou um lapso de memória. Era uma contradição fundamental que não podia ser explicada por confusão ou erro inocente. Senti Diana me olhando com expectativa. Percebi que ela me fizera uma pergunta que eu não ouvira. Desculpe, o que foi? Minha voz soou estranha aos meus próprios ouvidos, muito alta e tensa. Ela repetiu algo sobre puxadores de armário, e eu respondi no piloto automático. Minha mente consciente inteiramente ocupada com as implicações do que acabara de aprender. O gosto metálico de pânico encheu minha boca enquanto eu sorria e balançava a cabeça durante o resto do jantar, minha mente correndo por implicações que eu não estava pronta para enfrentar. Cada prato parecia durar uma eternidade. A costela assada que Rebeca passara horas preparando virou cinzas na minha boca. A harmonização de vinhos cuidadosamente selecionada tinha gosto de vinagre. Observei Marcos do outro lado da mesa. O vi rindo das piadas de Tiago.
discutindo estratégias de investimento com outro convidado, desempenhando o papel de profissional de sucesso e marido devotado com tanta facilidade natural que comecei a duvidar do que tinha ouvido. Talvez eu tivesse entendido mal. Talvez Tiago tivesse dito Salvador, mas queria dizer Curitiba. Talvez Marcos estivesse em Salvador em outra viagem e eu tivesse confundido as datas. Mas não. A linha do tempo estava clara em minha mente porque eu havia marcado sua viagem a Curitiba em nosso calendário compartilhado. Havia planejado minha semana em torno de sua ausência. No banheiro, agarrei a borda da pia de mármore e encarei meu reflexo. O espelho era cercado por aquelas lâmpadas Edison caras que deveriam fornecer uma luz lisonjeira. Mas tudo o que eu via eram as linhas ao redor dos meus olhos. Os fios de cabelo grisalho começando a aparecer. O esgotamento gravado em minhas feições. 48 anos. Linhas de expressão apenas começando a se aprofundar nos cantos dos olhos. O mesmo cabelo castanho que eu usava no mesmo estilo por décadas porque Marcos dizia que amava. Quando eu parei de me reconhecer. Quando me tornei esta mulher que engolia mentiras com seu vinho e sorria através de seu próprio apagamento. A estranha no espelho parecia pequena, diminuída, como um esboço de uma pessoa em vez de um ser totalmente realizado. Peguei meu celular com as mãos trêmulas e procurei pelo Hotel Fasano em Salvador. O site carregou, mostrando uma obra-prima art deco reluzente bem na praia, exatamente como Tiago descrevera. Naveguei até a lista de restaurantes. Encontrei o restaurante à beira-mar a que Tiago devia estar se referindo. As fotos mostravam vistas do pôr do sol, mesas elegantes e casais olhando-se romanticamente nos olhos. Imaginei Marcos ali. Imaginei-o não sozinho, mas com outra pessoa. Imaginei-o criando memórias em um lugar que eu não sabia que ele estivera. O banheiro de repente pareceu pequeno demais. As paredes se fechando. O ar espesso demais para respirar direito. Naquela noite, depois que Marcos adormeceu, fiquei acordada na escuridão do nosso quarto, ouvindo os sons distantes da cidade. O zumbido do tráfego na Avenida Paulista. O lamento de uma sirene em algum lugar à distância. O ritmo constante da respiração do meu marido ao meu lado. Cada som parecia amplificado, pressionando meu peito. Pensei no recibo, em Salvador versus Curitiba, no rosto da concierge do cruzeiro congelado naquele momento de reconhecimento. Coisas pequenas, coisas explicáveis. Ou eram as peças espalhadas de um quebra-cabeça que eu tivera muito medo de montar? Uma traição tão profunda não cicatriza. Ela forma uma crosta, torna-se parte da sua paisagem, muda a geografia de quem você é. Comecei a catalogar memórias, examinando-as em busca de sinais que eu havia perdido. O fim de semana, 6 meses atrás, quando Marcos alegou que precisava trabalhar em uma grande apresentação e passou o sábado e a maior parte do domingo no escritório. A vez, 2 anos atrás, em que ele chegou em casa com um chupão no pescoço, que explicou como um hematoma por carregar caixas. A diminuição gradual de nossa intimidade física, que eu atribuíra à idade, ao estresse e à evolução natural de um longo casamento. A maneira como ele se tornou mais crítico em relação à minha aparência, sugerindo que eu talvez quisesse tentar um novo penteado ou perder alguns quilos, enquanto seus próprios padrões de cuidados pessoais haviam se elevado. A nova matrícula na academia. O guarda-roupa renovado. A atenção aos detalhes que nunca o haviam preocupado antes. Na manhã seguinte, enquanto Marcos estava no banho, fiz algo que nunca havia feito antes. Peguei o celular dele na mesa de cabeceira, minhas mãos tremendo enquanto digitava a senha dele. Nosso aniversário de casamento. Que apropriado. Que grotesco. A água ainda corria no banheiro. Eu podia ouvir o zumbido desafinado de Marcos, a mesma melodia que ele sempre cantarolava no chuveiro, alguma música de seus tempos de faculdade que ele dizia o lembrar de quando a vida era mais simples. O som que costumava me fazer sorrir agora parecia uma zombaria, como uma prova de como alguém poderia ser completamente comum em alguns aspectos, enquanto abrigava mentiras extraordinárias em outros. Os e-mails carregaram lentamente, cada segundo se estendendo por uma eternidade.
Meus olhos percorreram as linhas de assunto, os nomes dos remetentes, procurando por algo, qualquer coisa que confirmasse ou dissipasse o pavor crescente. Correspondência de negócios. Spam. Uma mensagem de seu irmão sobre um jogo do Corinthians. Um e-mail da lavanderia sobre suas camisas estarem prontas. Normal. Tudo parecia normal. Eu estava prestes a pousar o telefone, sentindo uma mistura de alívio e vergonha por ter invadido sua privacidade quando o vi. Um e-mail de alguém chamada Carla Mendes. A linha de assunto dizia: "Mal posso esperar pelo próximo mês." Meu dedo pairou sobre a mensagem. O chuveiro ainda estava ligado. Eu podia ouvir o zumbido desafinado de Marcos, o som que costumava me fazer sorrir. Abri o e-mail. As palavras se embaralharam a princípio, meu cérebro se recusando a processar seu significado. Então, elas se cristalizaram com uma clareza terrível. A semana passada foi mágica. Já estou contando os dias para nossa próxima escapada. O Fazano agora guarda memórias tão especiais. Não consigo parar de pensar naquele pôr do sol na praia, no jeito que você me segurou na piscina, no café da manhã do serviço de quarto que nunca chegamos a comer. Minha visão afunilou. A tela do telefone nadava para dentro e para fora de foco. Havia mais. Detalhes que eu não suportava ler. Uma intimidade casual que falava de familiaridade e conexão contínua. O e-mail era datado de 3 dias atrás. Referia-se a planos para o próximo mês, o que significava o cruzeiro, o que significava que ela estaria lá, o que significava que tudo era muito pior do que eu imaginara. O telefone quase escorregou das minhas mãos trêmulas. Tentei devolvê-lo exatamente à posição em que o encontrara, com a tela para baixo, o cabo de carregamento no mesmo ângulo. Minhas pernas me levaram para a cozinha no piloto automático. Minha mente um ruído branco de choque, raiva e algo que parecia perigosamente próximo do alívio. Pelo menos eu nem estava louca. Pelo menos o erro que eu sentia era real, substancial, provável. Fiquei na janela da cozinha, olhando para o nosso pequeno jardim onde as flores da primavera começavam a brotar. E senti algo dentro de mim mudar e endurecer. As tulipas que Marcos plantara para mim há 3 anos estavam florescendo. Suas pétalas vermelhas brilhantes contra a terra escura. Eu amava aquelas tulipas. As via como prova de sua consideração, de seu amor. Agora pareciam mentiras crescendo na sujeira, bonitas e sem sentido. A mulher que engolira suas dúvidas, que aceitara explicações fáceis e priorizara a paz em detrimento da verdade, começou a recuar. Em seu lugar, alguém mais frio e mais calculista começou a surgir. Fiz café com as mãos firmes, medindo o pó com precisão, observando o líquido escuro gotejar na jarra com algo que se aproximava da meditação. Quando Marcos saiu do banho, com a toalha na cintura e um sorriso no rosto, eu já tinha tomado uma decisão. Eu nem o confrontaria ainda. Eu não lhe daria a oportunidade de tecer novas mentiras, de manipular e me fazer duvidar do que eu tinha visto. Em vez disso, eu reuniria provas. Eu montaria um caso. Eu garantiria que quando o confronto viesse, ele não teria espaço para manobrar, nenhum espaço para negar, nenhuma maneira de fazer isso ser minha culpa ou minha imaginação. "O café está com um cheiro ótimo", ele disse, beijando minha bochecha ao passar. Sua pele estava quente e úmida do chuveiro, cheirando ao sabonete líquido caro que ele começara a usar recentemente. Entreguei-lhe uma caneca, observei-o dar aquele primeiro gole agradecido e sorri. "Deveríamos começar a fazer as malas para o cruzeiro hoje", eu disse, minha voz perfeitamente normal. "Estou ficando animada." A mentira tinha gosto de cinzas, mas eu a entreguei suavemente, e o rosto de Marcos se iluminou com o que parecia ser um prazer genuíno. "Eu também", ele disse. "Vai ser perfeito. Exatamente o que precisamos." Exatamente o que precisamos. A frase ecoou em minha mente enquanto eu voltava para o meu próprio café. O que precisávamos era de honestidade. O que precisávamos era de respeito. O que precisávamos era de um casamento construído sobre a verdade, em vez de ficção cuidadosamente construída.
Mas não era isso que tínhamos, e possivelmente nunca foi o que tivemos, e eu estava cansada de fingir o contrário. A buzina do navio de cruzeiro soou enquanto nos preparávamos para partir do Porto de Santos. Turistas lotando os convéses com câmeras e empolgação. O pier era um caos. Centenas de passageiros subindo as rampas com bagagens e expectativa, famílias com crianças, casais de idosos de mãos dadas, jovens já vestidos para as férias. A energia era contagiante. Todos começando suas aventuras, suas fugas da vida comum. Todos, exceto eu. Eu estava caminhando para o coração do meu pesadelo com um sorriso no rosto e um plano em mente. Marcos estava ao meu lado na amurada, o braço em volta da minha cintura, desempenhando o papel de marido devotado com facilidade praticada. Inclinei-me para ele, correspondendo à sua atuação com a minha, enquanto minha mente catalogava cada inconsistência, cada microexpressão, cada sinal que eu fora treinada pelo amor a ignorar. A paisagem urbana se estendia diante de nós, brilhando sob o sol do final da tarde. Em algum lugar naquela vasta extensão de aço e vidro e ambição, Carla Mendes existia, esperando que meu marido voltasse desta farsa de um cruzeiro romântico com sua esposa. Ou talvez ela já estivesse no navio, em algum lugar nesta cidade flutuante de 3.000 passageiros e tripulantes, perto o suficiente para tocar, mas invisível para mim. A esposa que ele relegara ao papel de ficção conveniente, obstáculo manejável, cobertura útil para sua vida secreta. A buzina do navio soou novamente, profunda e ressonante, e senti a vibração dos motores ligando, o leve movimento enquanto começávamos a nos afastar do cais. Santos recuou lentamente, o horizonte familiar tornando-se menor, e tive a sensação vertiginosa de deixar terra firme, de me aventurar em águas incertas em mais de um sentido. Quando a concierge cumprimentou Marcos com tanto calor, tanto reconhecimento, senti a peça final se encaixar. Ele já havia estado neste cruzeiro antes. Com ela. As joias da Tiffany, a viagem a Salvador, tudo parte de uma existência paralela que ele vinha construindo enquanto eu regava plantas, fazia o jantar e acreditava em nosso casamento. Você já sentiu toda a sua realidade rachar e se reformar no espaço de um batimento cardíaco? Você já esteve no convés de um navio segurando champanhe enquanto seu mundo virava de cabeça para baixo. O vidro quebrado a meus pés brilhava como diamantes, e pensei em como isso era apropriado. Como era justo que este momento de estilhaçamento fosse marcado por algo tão afiado, caro e, no final, frágil. O rosto da concierge quando ela percebeu seu erro foi um estudo em horror profissional. Observei o reconhecimento surgir. Observei-a entender que acabara de revelar algo que deveria permanecer escondido. Observei-a calcular se tentaria se recuperar ou recuar. Ela escolheu recuar, afastando-se com desculpas murmuradas sobre confundir passageiros, sobre ver tantos rostos. Mas o estrago estava feito. A verdade fora dita, testemunhada por um camareiro e vários outros passageiros que agora olhavam para Marcos e para mim com expressões que variavam de curiosidade a simpatia. O feitiço fora quebrado. A performance fora interrompida por um membro desavisado da plateia, falando uma frase que não estava no roteiro. Marcos me afastou da concierge com preocupação eficiente, murmurando algo sobre cansaço da viagem e sensibilidade ao champanhe. Sua mão em minhas costas parecia uma marca, como posse, como a presunção de alguém que acreditava que suas mentiras eram uma arquitetura estável o suficiente para suportar o peso da traição. Voltamos para nossa cabine, uma suíte de luxo com uma varanda com vista para o azul infinito do Atlântico. O quarto era lindo, decorado em tons suaves de azul e creme, com uma cama king size, móveis elegantes e uma cesta de morangos cobertos de chocolate, nos dando as boas-vindas. Romântico. Perfeito. Um cenário para uma história de amor que só existia na imaginação delirante do meu marido. Você está se sentindo bem, querida? Seu rosto se arrumou em uma expressão de preocupação que de repente reconheci como performance. Quantas de suas expressões eram reais?
Quanto do nosso casamento tinha sido teatro? Estudei seu rosto, este rosto que eu pensava conhecer melhor que o meu, e vi a máscara de um estranho. O marido preocupado, o parceiro atencioso, o homem que se importava com meu bem-estar. Todos os papéis que ele desempenhava de forma convincente, mas papéis, no entanto. Estou bem, ouvi-me dizer, minha voz firme e distante. Só preciso deitar um pouco. Eu o observei sair, citando a necessidade de explorar o navio, de se orientar. Se orientar. Como se ele não tivesse navegado por esses corredores antes, com outra mulher em seu braço. Se orientar. A frase era quase engraçada. Ele sabia exatamente onde tudo ficava. Provavelmente memorizara o layout do navio durante sua viagem anterior com Carla. Os restaurantes, os bares, os cantos tranquilos onde os amantes podiam se encontrar. A programação de atividades e entretenimento. Os horários em que certas áreas estariam lotadas ou desertas. Ele me estava explorando. Provavelmente estava indo encontrá-la, coordenando como eles gerenciariam essa dança complicada de manter 2 relacionamentos no mesmo navio. A logística devia parecer emocionante para eles. O perigo de quase serem pegos adicionando tempero ao caso. Senti-me mal ao pensar nisso, sobre como minha presença provavelmente era apenas mais um elemento de excitação em seu jogo. Sozinha na cabine, sentei-me na beira da cama e me permiti sentir tudo. A humilhação, a raiva, o luto pela vida que eu pensava que tínhamos. 23 anos de casamento se dissolvendo como açúcar na água, deixando apenas um resíduo amargo. Pensei no dia do nosso casamento, nas promessas que fizemos na frente da família e dos amigos. Pensei nos abortos espontâneos, 3 deles, e como Marcos me segurou durante a dor e a perda. Pensei no funeral da minha mãe, 5 anos atrás, como Marcos escreveu e fez o elogio fúnebre quando eu estava devastada demais para falar. Algum daqueles momentos foi real? Ou eu estava vivendo com um sociopata capaz de desempenhar emoções apropriadas sem realmente senti-las? Então me levantei, abri meu laptop e comecei a planejar. Pensei que a saudação daquela concierge do cruzeiro era a mentira que desvendaria tudo. Mas o recibo no bolso dele e o e-mail no celular dele provariam que era apenas a ponta do iceberg. Criei uma nova conta de e-mail criptografada usando um serviço que Marcos nem conseguiria rastrear. Comecei a documentar tudo com precisão metódica, digitando uma linha do tempo de eventos suspeitos, gravando conversas no aplicativo de memorando de voz do meu telefone, preparando-me para travar uma guerra com as únicas armas que eu tinha: verdade e provas. De volta a São Paulo, Sara atendeu ao telefone no segundo toque. Eu podia ouvir o trânsito ao fundo, os sons da cidade. Ela provavelmente estava andando em algum lugar, talvez para a livraria que gerenciava em Higienópolis, talvez apenas para tomar um café. Conte-me tudo, ela disse, e eu contei. Cada detalhe, cada suspeita, cada pedaço de prova que eu havia reunido. O recibo, a viagem a Salvador, o e-mail de Carla Mendes, a saudação da concierge. Falei em voz baixa, de pé na varanda, onde o vento do oceano tornaria impossível para qualquer um bisbilhotar, observando a esteira do navio se espalhar atrás de nós em espuma branca. Ela ouviu em silêncio até eu terminar. Então sua voz veio nítida e clara. Laura, me escute. Você precisa documentar tudo. Fotos, capturas de tela, testemunhas. Você precisa se proteger financeiramente antes que ele saiba que você sabe. Suas palavras cortaram minha névoa emocional com a precisão de uma faca. Ela estava certa. Não era apenas sobre traição. Era sobre sobrevivência. Sobre garantir que, quando este casamento terminasse, eu não ficasse com nada além de confiança estilhaçada e contas bancárias vazias. Sara me deu conselhos práticos nascidos de sua própria experiência com o divórcio, tendo ajudado sua irmã em uma separação brutal 3 anos atrás. Obtenha cópias de todos os registros financeiros. Verifique se há contas que você nem conhece. Olhe as declarações de imposto de renda, extratos de cartão de crédito,
Carteiras de investimento. Homens que traem suas esposas muitas vezes sonegam impostos e escondem dinheiro. Você precisa conhecer o quadro financeiro completo antes de fazer qualquer movimento. Anotei, minha mão doendo enquanto escrevia, grata pelo pensamento claro de Sarah, quando minha própria mente parecia envolta em névoa. O cruzeiro continuou sua rota para o sul, em direção ao Caribe, enquanto eu começava minha investigação para valer. Fiz amizade com a tripulação, fazendo perguntas casuais sobre as rotas do navio e os passageiros frequentes. O barman no bar da piscina, um homem alegre das Filipinas chamado Carlos, me contou sobre os cruzeiros regulares do navio ao longo desta rota, sobre os passageiros que voltavam várias vezes, sobre os casais para quem ele servira bebidas ao longo dos anos. Mostrei-lhe uma foto de Marcos e perguntei casualmente se ele parecia familiar. Carlos a estudou, a testa franzida. Talvez? Vemos tantos rostos, sabe? Mas acho que sim. Acho que já o servi antes. Com uma senhora de cabelo ruivo? Eles sempre pediam as mesmas bebidas, champanhe e vodka martini. Cabelo ruivo. Carla tinha cabelo acobreado nas fotos que eu vira em seu perfil do LinkedIn. Não sou eu, então. Eu disse com uma risada que parecia vidro quebrado na minha garganta. Sou loira e odeio vodka. Carlos riu também, passando a servir outros hóspedes, sem saber que acabara de me fornecer outra prova. Vasculhei os pertences de Marcos enquanto ele estava na academia ou explorando o navio, fotografando extratos de cartão de crédito, recibos, qualquer pedaço de prova que pudesse ser útil. A intimidade de vasculhar suas coisas parecia uma violação, o que era irônico considerando o que ele vinha fazendo. A mala dele rendeu uma mina de ouro de informações. Recibos de restaurantes onde eu nem estivera. Uma cobrança da joalheria do navio do que eu só podia supor ser o cruzeiro anterior. Uma nota manuscrita enfiada nas páginas do romance policial que ele estava lendo. A noite passada foi tudo. Eu te amo. C. A nota era datada de 2 meses atrás. Fotografei-a de vários ângulos, capturando cada detalhe, e depois a recoloquei exatamente onde a encontrara. Criei uma conta de e-mail secreta e encaminhei tudo para mim mesma, construindo uma fortaleza digital de verdade que ele não poderia contornar com charme ou manipulação. Cada descoberta parecia uma pequena vitória e uma nova ferida. Reservas de jantar para 2 em restaurantes que eu nunca visitei. Cobranças de hotéis durante fins de semana em que ele alegava estar em conferências de negócios. Um padrão de engano tão completo que deve ter exigido um esforço notável para manter. Tive que admitir, de uma forma horrível, que estava quase impressionada com as habilidades organizacionais necessárias para gerenciar mentiras tão elaboradas. Marcos sempre fora bom em seu trabalho, em gerenciar carteiras complexas e manter múltiplos clientes felizes. Aparentemente, ele aplicara essas mesmas habilidades para gerenciar múltiplas mulheres. Na terceira noite do cruzeiro, Marcos sugeriu que nos arrumássemos para o jantar de gala no salão principal. As noites de gala eram uma das características da linha de cruzeiro, uma oportunidade para os passageiros se vestirem com suas melhores roupas e se sentirem elegantes por uma noite. Vesti o vestido preto que comprara especificamente para esta viagem, um tubinho simples que caía perfeitamente. Apliquei maquiagem com mão firme e me olhei no espelho. A mulher que me olhava de volta era uma estranha. Alguém que aprendera a desempenhar a normalidade enquanto planejava a vingança. Meus olhos estavam duros, meu sorriso afiado. Eu parecia perigosa. Parecia capaz. Parecia alguém que me seria derrotada. Sentamo-nos à mesa com outros casais, conversando sobre suas vidas e viagens. Nossos companheiros de mesa eram diversos. Um casal de recém-casados ainda brilhando com otimismo romântico. Um casal mais velho do Texas comemorando seu 40º aniversário. Um casal de profissionais da Califórnia discutindo suas carreiras agitadas. A conversa fluiu facilmente, lubrificada pelo vinho e pelo bom humor geral que parecia permear a noite de gala. Todos estavam vestidos lindamente,
as mulheres com vestidos e joias, os homens com ternos e smokings. O salão de jantar brilhava com cristal e luz de velas, garçons movendo-se graciosamente entre as mesas com pratos elaborados. Um casal mencionou que estava comemorando seu 40º aniversário. O segredo, disse o marido, erguendo a taça, é a honestidade. Honestidade completa e inabalável. Ele olhou para sua esposa com uma adoração tão óbvia que sentiu uma dor física no peito. Fizemos um pacto logo no início. Sem segredos, sem mentiras, nem mesmo as pequenas. E isso nos guiou por tudo que a vida nos jogou. Sua esposa assentiu, os olhos úmidos de emoção. Houve momentos em que a honestidade foi difícil, ela admitiu. Momentos em que a verdade era desconfortável ou assustadora. Mas nunca nos desviamos dela. E acredito que essa base de confiança foi o que nos salvou. Marcos brindou sua taça contra a minha. Sorriu aquele sorriso. E eu não senti absolutamente nada. A paralisia havia passado. Em seu lugar, havia uma clareza fria e cristalina. É um conselho lindo, Marcos disse suavemente. Laura e eu sempre acreditamos na honestidade também. É a base de tudo. Eu sorri e assenti, bebendo meu vinho enquanto calculava mentalmente quanto suas mentiras me custaram. Não apenas financeiramente, embora isso fosse significativo, mas emocionalmente, temporalmente. Eu lhe dera 23 anos da minha vida, anos que eu poderia ter passado com alguém que realmente me valorizasse, ou felizmente solteira, ou construindo um tipo de vida totalmente diferente. Aqueles anos se foram, roubados por seu engano, irrecuperáveis. Você já duvidou da sua própria sanidade. Você já se perguntou se sua intuição era sabedoria ou paranoia? Passei tantas noites acordada, imaginando se estava inventando problemas, vendo padrões onde não existiam. Mas as provas não mentem. Números, datas e recibos não te manipulam. Eles se apresentam em sua verdade nua e crua e te forçam a reconhecer o que você estava evitando. E uma vez que você começa a olhar de verdade, uma vez que se compromete a ver claramente, a imagem que emerge é muitas vezes muito pior do que você imaginava. Contratei um detetive particular do cybercafé do navio enquanto Marcos estava no cassino. O navio tinha um centro de negócios com computadores e uma internet surpreendentemente decente, embora a conexão fosse lenta e cara. A empresa que Sarah recomendou era especializada em casos de infidelidade, e a detetive, uma mulher chamada Patrícia, ouviu minha história sem julgamento. Sua voz ao telefone era calma, profissional, com um leve sotaque paulistano que achei estranhamente reconfortante. Ela ouvira variações dessa história centenas de vezes. Vira todo tipo de traição que a humanidade poderia inventar. Nada a chocava. Nada a surpreendia. Eu preciso de tudo, eu disse a ela. Registros financeiros, registros telefônicos, testemunhas. Preciso saber a extensão completa do que ele tem feito. Ela me deu um preço que me fez estremecer, mas transferiu dinheiro da minha conta pessoal sem hesitação. R$ 25.000 por uma investigação completa, com a possibilidade de mais, dependendo do que ela encontrasse. Era um investimento no meu futuro, na verdade que me libertaria. Patrícia prometeu ter resultados preliminares quando voltássemos a São Paulo. Ela explicou sua metodologia, como começaria com registros públicos e avançaria para registros telefônicos e bancos de dados financeiros, como tinha contatos em várias instituições que poderiam acelerar certas buscas. Era tudo muito profissional, muito completo, um pouco assustador em sua eficiência. As barreiras tecnológicas que enfrentei eram frustrantes, mas nem intransponíveis. Marcos mudara a senha do celular recentemente, mas a senha do laptop continuava a mesma. Passei horas tarde da noite, enquanto ele dormia, percorrendo arquivos e pastas, baixando tudo para um disco rígido externo que eu havia escondido na minha nécessaire. O brilho da tela do laptop era a única luz na cabine escura, dando a tudo uma qualidade azul e fantasmagórica. Marcos dormia profundamente, roncando um pouco,
completamente inconsciente de que sua esposa estava sistematicamente reunindo as provas que o destruiriam. Eu me sentia uma espiã, uma detetive, alguém competente e poderosa de uma forma que eu não me sentia há anos. O porto de cruzeiros em Ilhabela brilhava sob o calor tropical enquanto desembarcávamos para um dia de compras e atividades na praia. A ilha era linda, exatamente como os cartões postais, com praias de areia branca, água azul turquesa e montanhas verdejantes subindo ao fundo. A cidade perto do porto era um labirinto de lojas duty-free, vendendo joias, bebidas, perfumes, todas as coisas que os turistas aparentemente não podiam viver sem. As ruas estavam lotadas de passageiros de vários navios, todos com o mesmo olhar ligeiramente atordoado de pessoas experimentando a liberdade temporária de suas vidas comuns. Marcos sugeriu que nos separássemos, alegando que queria encontrar uma surpresa para mim. "Por que você não faz umas compras?" Ele disse, colocando várias notas de R$ 100 na minha mão. "Compre algo legal para você. Te encontro aqui em algumas horas." Sua generosidade teria sido comovente se eu não soubesse seu verdadeiro propósito. Observei-o se afastar, sua camisa de linho branca brilhando contra o bronzeado, e o segui à distância. Ele não se dirigiu às joalherias ou boutiques. Em vez disso, foi para um café tranquilo com vista para o porto, onde uma mulher com cabelo acobreado e óculos de sol de grife esperava. Fiquei escondida atrás de uma vitrine de artesanato local, a câmera do meu celular capturando o abraço deles, o jeito como a mão dele demorou na cintura dela, o beijo que falava de familiaridade e intimidade. Carla Mendes, presumi. Ela era bonita, tive que admitir. Provavelmente uns 10 anos mais nova que eu, bem vestida, com aquele estilo sem esforço que vem de talento natural ou de muito dinheiro. Eles se sentaram em uma mesa no terraço do café, inclinando-se um para o outro, a mão dele cobrindo a dela sobre a mesa. Aproximei o zoom o máximo que pude sem perder o foco, capturando imagem após imagem. O jeito como ela ria de algo que ele dizia. O jeito como ele lhe dava um pedaço de seu doce na boca. A intimidade casual de amantes de longa data. Então ela também estava no navio, o caso dele se desenrolando em paralelo ao nosso casamento. 2 faixas correndo lado a lado com Marcos alternando entre elas como alguém que muda de estação de rádio. A logística devia ser complexa, mas provavelmente não tão difícil quanto eu imaginei inicialmente. Ela provavelmente estava em um salão de jantar diferente para as refeições, em uma seção diferente do navio. O navio era enorme, com várias piscinas, restaurantes, locais de entretenimento. 2 pessoas poderiam facilmente se evitar se quisessem, ou, neste caso, um homem poderia facilmente impedir que 2 mulheres se descobrissem se fosse cuidadoso. E Marcos sempre fora cuidadoso, organizado, metódico. Qualidades que eu antes achava atraentes agora se revelavam como ferramentas de engano. As fotografias no meu celular pareciam armas, como a prova cabal que explodiria qualquer dúvida restante. Voltei para o navio sozinha, minha mente correndo com planos e contingências. A tristeza se transformara em algo mais duro, mais intencional. Eu não era mais apenas uma vítima. Eu era uma mulher com provas, com recursos, com uma determinação crescente de garantir que a traição de Marcos lhe custasse tudo. O calor era opressivo, o sol tropical batendo nas ruas lotadas, mas eu me sentia fria por dentro, gelada, como se algo fundamental em mim tivesse congelado e endurecido. Naquela noite, no jantar, Marcos me presenteou com uma delicada pulseira de prata, com pedras de água marinha capturando a luz das velas. "Eu vi e pensei em você", ele disse, prendendo-a em meu pulso. A cor me lembrou seus olhos. A pulseira era linda, cara, exatamente do meu gosto. Ele me conhecia bem o suficiente para escolher algo que eu amaria, o que de alguma forma tornava tudo pior. Eu sorri e agradeci, enquanto calculava internamente se essa compra apareceria no extrato do cartão de crédito que eu já havia fotografado. O custo psicológico de manter essa fachada era exaustivo, mas eu me lembrava de que cada dia de atuação
Era mais um dia para reunir provas, para fortalecer minha posição, para me preparar para o confronto que estava por vir. Você pode pensar que conhece alguém. Pensei, observando-o passar manteiga no pão com os mesmos movimentos precisos que ele executara por 23 anos. Mas as pessoas são capazes de um engano notável quando isso serve a seus interesses. O homem sentado à minha frente, usando sua aliança de casamento e falando palavras de afeto, era um estranho usando o rosto do meu marido. Eu o estudei como se ele fosse um espécime, tentando entender o que o tornava capaz de tamanha desonestidade sustentada. Era sociopatia? Narcisismo? Apenas egoísmo comum elevado a uma forma de arte? Eu provavelmente nunca saberia, e estava aprendendo que entender suas motivações importava menos do que me proteger das consequências de suas ações. De volta a São Paulo, o relatório preliminar de Patrícia chegou por e-mail criptografado. Li-o sozinha na cabine, enquanto Marcos estava na academia, meu laptop equilibrado nos joelhos, minhas mãos tremendo levemente enquanto eu rolava por página após página de traição meticulosamente documentada. A extensão da traição de Marcos era impressionante. O caso com Carla durava 3 anos. 3 anos de escapadas de fim de semana, presentes caros e uma rede de mentiras tão elaborada que exigia organização em planilhas para rastrear. Patrícia incluíra uma planilha real, com código de cores e referências cruzadas, mostrando viagens, despesas, telefonemas, e-mails. O nível de detalhe era avassalador e incrivelmente condenatório. Mas pior que o caso em si, foi o quadro financeiro que emergiu. Marcos vinha sistematicamente transferindo dinheiro de nossas contas conjuntas para contas separadas que eu não sabia que existiam. Ele havia feito uma segunda hipoteca em nosso apartamento. Ele havia pego empréstimos contra seu fundo de previdência. Tudo isso, acreditava Patrícia, era em preparação para me deixar. As joias, as viagens, o estilo de vida que ele financiava para Carla haviam sido financiados pelo desmantelamento de nossa segurança financeira compartilhada. Ele roubara de nosso futuro conjunto para financiar seu presente separado. Os números me deixaram fisicamente enjoada. Mais de 1,5 milhão de reais haviam sido movimentados ou gastos sem meu conhecimento. Sentei-me na cozinha de Sara, o relatório espalhado entre nós, e senti uma raiva tão pura que era quase transcendente. Eu voara de volta para São Paulo por uma noite, dizendo a Marcos que precisava resolver uma emergência com o apartamento, uma mentira conveniente que ele aceitara sem questionar. Ele provavelmente estava aliviado por ter mais tempo com Carla sem ter que se esgueirar. Sara nos serviu vinho, embora fosse pouco mais de 12:00, e sentamos lendo o relatório juntas. Ele ia te deixar sem nada, Sara disse baixinho. Ele ia drenar tudo e desaparecer. O roubo era de alguma forma pior que a infidelidade. A quebra de confiança era composta, em camadas, intencional. Este não era apenas um homem que se apaixonara por outra pessoa. Era um homem que vinha calculando minha destruição enquanto me beijava para dar boa noite. Uma traição tão profunda não cicatriza. Ela forma uma crosta. Torna-se a base de quem você se torna a seguir. Contratei uma advogada de divórcio naquela tarde, uma das melhores de São Paulo, e expus tudo o que descobrira. O nome dela era Diana Rosenberg, e seu escritório ficava em um prédio elegante na Faria Lima, todo de vidro, aço e móveis caros. Ela estava na casa dos 50, impecavelmente vestida, com cabelo grisalho cortado em um bob afiado, e olhos que não perdiam nada. Ela ouviu, fez anotações e, quando terminei, olhou para mim com algo como admiração. Você fez um trabalho excelente, ela disse. Com esta documentação, podemos proteger seus bens e garantir que ele enfrente todas as consequências por suas ações. A estratégia que desenvolvemos foi metódica e implacável. Primeiro, congelaríamos as contas conjuntas e garantiríamos minha parte de todos os bens conjugais. Segundo, pediríamos o divórcio por adultério com extensa documentação. Terceiro, garantiríamos que a reputação profissional de Marcos
construída sobre a base da confiança como consultor financeiro, desmoronasse junto com o casamento. Diana explicou que os consultores financeiros vivem e morrem por suas reputações, que a confiança era seu único produto real. Um homem que fraudou a própria esposa teria dificuldade em atrair ou manter clientes. Não estamos apenas terminando seu casamento, Diana disse com satisfação sombria. Estamos garantindo que ele pague o preço total por suas escolhas. Mas, além da manobra legal, eu queria algo mais visceral. Queria o reconhecimento público de sua traição. Queria que as pessoas que nos conheciam como casal, que celebraram nosso casamento e compareceram às nossas festas de aniversário, entendessem a verdade. Queria que Marcos se sentisse exposto, humilhado, despojado da imagem cuidadosamente construída que ele mantivera. Diana me alertou sobre esse impulso. O confronto público pode parecer satisfatório no momento, ela disse, mas também pode complicar o processo legal e fazer você parecer vingativa em vez de injustiçada. Mas eu não me importava. Uma parte de mim precisava que o mundo visse o que ele tinha feito, precisava de testemunhas para minha dor e sua traição. Sara sugeriu o local. A empresa de Marcos estava organizando um grande evento de agradecimento aos clientes em 3 semanas em um espaço de galeria no Itaim Bibi. Parceiros, clientes, colegas e seus cônjuges estariam todos presentes. Seria o cenário perfeito para um acerto de contas muito público. Você tem certeza de que quer fazer isso? Sara perguntou, apertando minha mão sobre a mesa da cozinha. Depois que você revelar tudo publicamente, não haverá volta. Você será permanentemente a mulher que fez uma cena, que expôs assuntos particulares em público. Pensei no rosto da concierge do cruzeiro, nas fotografias de Marcos e Carla, na devastação financeira que ele planejara para mim. Nunca tive tanta certeza de nada, eu disse. Ele está me destruindo em particular há 3 anos. É hora de retribuir o favor publicamente. Os preparativos foram complexos. Trabalhei com um amigo de Sara, experiente em tecnologia, para criar uma apresentação, uma compilação cuidadosamente editada de provas com uma trilha sonora que tocaria no sistema de projeção da galeria. Fotografias do cruzeiro, capturas de tela de e-mails e mensagens de texto, extratos de cartão de crédito mostrando o padrão de engano. A apresentação era elegante, profissional, inegável. Escolhemos uma trilha sonora melancólica, mas não melodramática. Imagens que contavam a história claramente sem precisar de explicações excessivas. Pratiquei o que diria. Ensaiei minha fala até que as palavras parecessem uma armadura. Informei minha advogada sobre o plano, que me alertou sobre as possíveis ramificações legais. Mas, no final, não pôde me impedir de falar minha própria verdade em um local público. O custo psicológico de fingir normalidade perto de Marcos enquanto orquestrava sua exposição era imenso. Todas as manhãs eu acordava ao lado dele, fazia café, perguntava sobre seu dia e mantinha a ficção do nosso casamento. Mas a tensão apenas alimentava minha determinação. Esta era minha máscara, minha performance como a esposa desavisada, enquanto sob a superfície eu me preparava para a guerra. Eu estava ficando boa em mentir, percebi. Marcos me ensinara bem. O pensamento me entristeceu por um momento antes que eu afastasse a emoção. Haveria tempo para o luto mais tarde. Agora era hora de agir. O espaço da galeria no Itaim brilhava com iluminação quente e obras de arte cuidadosamente selecionadas quando chegamos. A mão de Marcos repousava na parte inferior das minhas costas enquanto ele me guiava pela multidão, apresentando-me a clientes e colegas com seu charme praticado. A galeria era linda, paredes brancas exibindo arte abstrata que provavelmente custava mais que meu carro. Garçons circulando com champanhe e canapés, tudo elegante e sofisticado. Eu sorria, apertava mãos, conversava apropriadamente sobre a economia, o mercado imobiliário e os planos de férias de verão. Sara circulava por perto, posicionada como havíamos planejado, pronta para capturar as reações em seu celular. O dono da galeria, um amigo de Sara,
concordara em ajudar, garantindo que a apresentação tocasse precisamente às 9 horas, quando os discursos estavam programados para começar. O sócio-diretor de Marcos pegou o microfone primeiro, agradecendo a todos por seus negócios contínuos e lealdade. Ele falou por cerca de 10 minutos, discutindo o excelente ano da empresa, reconhecendo os melhores desempenhos, fazendo piadas que foram bem recebidas pela multidão. Então Marcos foi chamado, esperado para fazer um brinde ao sucesso da empresa. Ele aceitou o microfone com aquele sorriso encantador. Começou a falar sobre confiança, parceria e a importância dos relacionamentos nos negócios. Seu discurso foi suave, bem proferido, enfatizando como os relacionamentos eram a base de tudo o que faziam. A ironia era quase insuportável. Senti meu coração martelar contra minhas costelas, a adrenalina inundando meu sistema. Este era o momento. Tudo o que eu havia planejado, todas as provas que reunira, estavam prestes a detonar como uma bomba no centro de sua apresentação perfeita. As luzes diminuíram ligeiramente, como era previsto para a apresentação começar, mostrando as conquistas da empresa no ano. Em vez disso, minha compilação cuidadosamente elaborada começou a tocar na grande tela atrás de Marcos. A primeira imagem era de Marcos e Carla se abraçando no café em Ilhabela, sua aliança de casamento visível na mão que repousava na cintura dela. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Marcos se virou, seu rosto perdendo a cor ao ver o que estava sendo exibido. "O que é isso?" Ele gaguejou no microfone. "Desliguem isso." Mas a apresentação continuou. Imagem após imagem. E-mail após e-mail. Uma documentação cronológica de 3 anos de traição sistemática. Caminhei em direção à frente da sala, meus saltos estalando contra o chão polido no silêncio repentino. Alguém me entregou um segundo microfone. Peguei-o, minhas mãos surpreendentemente firmes, e me dirigi à multidão. "Boa noite. Para aqueles que não me conhecem, sou Laura Oliveira, esposa de Marcos há 23 anos. Estou interrompendo esta celebração para compartilhar algumas informações importantes sobre o homem em quem vocês confiam seus futuros financeiros." Minha voz era clara, fria, projetando-se pelo silêncio atordoado. O que vocês estão vendo nesta tela é a prova de um caso extraconjugal extenso que meu marido vem mantendo, enquanto simultaneamente esvazia nossas contas conjuntas e comete fraude financeira para financiar sua segunda vida. Estas não são apenas as ações de um cônjuge infiel. São as ações de alguém que construiu sua carreira com base na confiança enquanto traía sistematicamente todos em sua vida pessoal. A tela atrás de mim continuou sua apresentação de slides condenatória enquanto eu falava. Extratos de cartão de crédito mostrando cobranças de hotéis de luxo durante supostas viagens de negócios. Mensagens de texto discutindo como esconder transações de mim. A fotografia do recibo da Tiffany e a imagem correspondente de Carla usando o colar que meu dinheiro comprara. Marcos tentou arrancar o microfone da minha mão, mas eu recuei, e várias pessoas na multidão se moveram para bloqueá-lo. Seu rosto passara de pálido para vermelho, fúria e humilhação guerreando em suas feições. "Você não pode fazer isso", ele sibilou. "Você está destruindo tudo." Olhei para ele, este homem que eu amara por mais de 2 décadas, e não senti nada além de uma fria satisfação. "Você destruiu tudo", eu disse, minha voz ainda amplificada pelo microfone. 3 anos atrás, quando decidiu que seus votos de casamento eram negociáveis. Quando decidiu roubar de nossas contas conjuntas para financiar seu caso. Quando decidiu que eu era tão estúpida, tão cega, tão facilmente manipulável que você poderia se safar indefinidamente. Você pode ter me enganado por anos, mas não pode enganar a verdade. E a verdade é que você é um mentiroso, um traidor e um fraudador. O slide final era uma mensagem simples em letras garrafais. Confie na sua intuição. Ela sabe a verdade mesmo quando você não sabe. A sala permaneceu congelada em um silêncio chocado por um longo momento. Então os sussurros começaram, crescendo em um baixo rugido de conversas. O sócio-diretor de Marcos se aproximou,
o rosto sombrio, a mão firme no ombro de Marcos. Precisamos conversar, Marcos. Agora. Os clientes começaram a se afastar de Marcos, alguns se aproximando de mim com expressões de simpatia e indignação em nome dele, dirigidas a ele, não a mim. Sara apareceu ao meu lado, me apoiando enquanto a adrenalina começava a passar e minhas pernas começavam a tremer. Você conseguiu, ela sussurrou. Você realmente conseguiu. E eu conseguira. Eu queimara tudo. E a sensação era gloriosa. As consequências se desenrolaram com a lógica inexorável das consequências. A empresa de Marcos lançou uma investigação interna imediata sobre suas transações financeiras, particularmente preocupada se ele havia se apropriado indevidamente de fundos de clientes. Em poucos dias, ele foi colocado em licença administrativa. A história se espalhou por nosso círculo social com a velocidade de um escândalo, cada releitura adicionando novas camadas de comentários chocados. A reputação profissional de Marcos, construída ao longo de décadas de cuidadosa gestão de imagem, desmoronou diante da evidência inegável. O irmão dele me ligou, desculpando-se profusamente. Eu não tinha ideia, ele disse, a voz embargada de vergonha. Todas as vezes que o defendi, que te disse que você tinha sorte de ter um marido tão devotado. Sinto-me mal. Aceitei suas desculpas com graça, mas também me certifiquei de que ele entendesse toda a extensão do que Marcos havia feito. As pessoas que permitiram seu comportamento por ignorância voluntária ou lealdade equivocada precisavam enfrentar sua própria cumplicidade. O processo de divórcio legal avançou com eficiência brutal. Minha advogada entrou com petições para congelar todas as contas e bens de Marcos, para recuperar o dinheiro que ele transferira para contas ocultas, para garantir que eu recebesse minha parte total de nossos bens conjugais. Marcos contratou um advogado caro, que tentou várias táticas, desde me pintar como instável, até sugerir que minha exposição pública de seu caso constituía assédio. Mas as provas eram esmagadoras demais, meticulosamente documentadas demais. Cada tentativa que ele fez de manipular a narrativa se chocou contra o muro da verdade que eu construíra. A juíza, uma mulher pragmática na casa dos 60, revisou os registros financeiros com visível nojo. Senhor Oliveira, ela disse durante uma audiência, o senhor se envolveu em um padrão de fraude financeira contra sua cônjuge que chega ao nível de comportamento criminoso. O senhor tem sorte que a senhora Oliveira optou por não buscar acusações criminais neste momento. Marcos tentou se desculpar, tentou explicar, tentou implorar por perdão. Ele apareceu no apartamento de Sara onde eu estava hospedada, com flores na mão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, Laura. Eu cometi erros. Eu estava confuso. Eu ainda te amo. Podemos superar isso. Olhei para ele pela porta, este homem que compartilhara minha cama, minha vida e minha confiança, e não senti absolutamente nada. Nenhuma raiva, nenhuma tristeza, nenhum afeto remanescente. Apenas um vasto vazio onde antes morava o amor. A hora de superar as coisas foi antes de você passar 3 anos me traindo sistematicamente. Eu disse em voz baixa. O que você está sentindo agora não é remorso. É arrependimento por ter sido pego. Há uma diferença. Fechei a porta na cara dele e nunca mais olhei para trás. Carla Mendes, descobri através da investigação, também fora alimentada com seu próprio conjunto de mentiras. Marcos lhe dissera que nosso casamento já havia acabado, que estávamos vivendo vidas separadas, que o divórcio era iminente. Ela acreditava ser o futuro dele, não o caso dele. Ao ser confrontada com a verdade de sua duplicidade, ela aparentemente terminou tudo imediatamente, enviando-lhe uma mensagem mordaz que meu detetive particular conseguiu obter. Você é um covarde e um mentiroso, ela escreveu. Espero que ela tire tudo de você. Senti uma estranha afinidade com essa mulher que eu nunca conhecera, ambas vítimas da capacidade de engano de Marcos. A habilidade de compartimentalizar, de manter 2 narrativas inteiramente separadas,
Exigia um nível de desonestidade que ia além da simples infidelidade para algo mais sombrio e patológico. O apartamento ficou para mim no acordo de divórcio, junto com metade dos fundos de previdência de Marcos e uma parte substancial de seus bens. A juíza ordenou que ele me reembolsasse todo o dinheiro que ele havia tirado de nossas contas conjuntas para financiar seu caso. Ele ficou com o suficiente para sobreviver, mas não o suficiente para manter o estilo de vida que vinha construindo com Carla. Sua vida profissional continuou sua espiral descendente. A investigação da empresa revelou que, embora ele não tivesse roubado diretamente fundos de clientes, ele se envolvera em práticas questionáveis que violavam as diretrizes éticas. Eles encerraram sua sociedade. Sua licença profissional ficou sob revisão pelo Conselho Estadual. O homem que construíra sua identidade com base no sucesso financeiro e no respeito profissional se viu desempregado e inempregável, sua reputação estilhaçada sem reparo. Eu gostaria de poder dizer que me senti culpada pela destruição da vida dele, mas não senti. Ele estava preparado para fazer o mesmo comigo, afinal, apenas de forma mais silenciosa e com negação plausível. A única diferença é que eu descobri seus planos antes que ele pudesse executá-los e optei por lutar publicamente em vez de sofrer em particular. Há uma certa justiça poética nisso, eu acho. As consequências que ele enfrentou foram o resultado direto de suas próprias escolhas, de seus próprios enganos. Eu fui simplesmente o espelho que refletiu suas ações de volta para ele, ampliadas para todos verem. 6 meses após o confronto na galeria, eu estava em meu quarto, fazendo as malas para uma viagem. Não um cruzeiro desta vez, mas uma viagem solo para a Itália que eu sempre sonhara, mas nunca fizera porque Marcos alegava estar muito ocupado com o trabalho. O apartamento parecia diferente agora, mais leve de alguma forma, como se a presença de Marcos fosse um peso que eu não reconhecera totalmente enquanto o carregava. Eu repintara as paredes com cores que eu realmente gostava, substituíra móveis que carregavam muitas memórias, criara um espaço que era inteiramente meu. Sara bateu na porta, trazendo 2 taças de vinho. Há novos começos, ela disse, entregando-me uma. Brindamos, e senti algo que estivera congelado por tanto tempo começar a derreter. Não perdão por Marcos, nunca isso, mas um desapego da raiva que me sustentara durante o divórcio. Eu estava pronta para ser algo além de sua vítima ou sua adversária. Estava pronta para simplesmente ser eu mesma. A transformação que sofri não foi instantânea ou mágica. Houve noites em que chorei pela vida que perdi, pelos 23 anos que pareceram desperdiçados, pela versão de mim mesma que confiara tão completamente. Houve momentos de solidão esmagadora, de dúvida sobre se eu tinha feito as escolhas certas em como lidei com o confronto. Mas, lenta e dolorosamente, eu me reconstruí em alguém mais forte e mais autêntica. Comecei a fazer terapia, trabalhando nas maneiras como ignorei minha intuição, nos padrões de evitação de conflitos e de agradar as pessoas que me tornaram vulnerável à manipulação. Reconectei-me com velhos amigos que perdera de vista ao longo dos anos. Entrei para um clube do livro, fiz aulas de arte na Vila Madalena. Descobri partes de mim que estavam enterradas sob o peso de ser a esposa de Marcos, partes que eu esquecera que existiam. Também comecei a palestrar em grupos de apoio para mulheres que lidam com infidelidade e abuso financeiro. Compartilhar minha história, oferecer a sabedoria que adquiri através da minha experiência, parecia uma forma de transformar a dor em algo útil. As perguntas que as pessoas faziam eram sempre semelhantes. Como você soube? Como você encontrou a coragem? Como você recomeçou? Minhas respostas eram honestas, às vezes desconfortavelmente. Contei a elas sobre o recibo, sobre a concierge, sobre a pequena voz que eu me treinara para ignorar. Contei a elas sobre o medo, a dúvida e os momentos em que quase desisti. Mas também lhes contei sobre o poder que vem de ver claramente, de se recusar a aceitar mentiras, de escolher a si mesma, mesmo quando é difícil. Uma noite, fui convidada para falar em um centro para mulheres em São Paulo.
A sala estava cheia de mulheres em vários estágios de suas próprias jornadas, algumas ainda casadas e desconfiadas, outras recém-divorciadas e abaladas, outras anos após suas traições e construindo novas vidas. Contei minha história novamente, do convés do cruzeiro ao confronto na galeria, até a reconstrução silenciosa que se seguiu. Quando terminei, uma jovem na casa dos 30 levantou a mão. Como você confia de novo? Ela perguntou. Como você se abre para o amor depois de algo assim? Pensei na pergunta com cuidado antes de responder. Não sei se estou pronta para confiar no amor romântico novamente, eu disse honestamente. Talvez eu nunca esteja. Mas aprendi a confiar em mim mesma, a confiar na minha intuição, a confiar que posso sobreviver a qualquer coisa que venha. E isso parece ser o suficiente por agora. A sabedoria que ganhei com essa experiência nem é confortável ou simples. É esta. Nós ensinamos as pessoas a nos tratar pelo que estamos dispostos a tolerar. Cada vez que aceitei as explicações fáceis de Marcos, cada vez que engoli minhas dúvidas para manter a paz, eu o estava treinando para acreditar que ele poderia mentir para mim sem consequências. Os sinais de abuso financeiro e manipulação emocional estavam presentes desde o início. Eu apenas não tinha a estrutura para reconhecê-los. As cobranças inexplicadas, as reações defensivas a perguntas simples, a maneira como ele me fazia sentir louca por confiar em minhas próprias percepções. Todos esses são padrões clássicos. Se você está lendo isso e se reconhecendo em minha história, por favor, entenda, sua intuição não é paranoia. Suas perguntas nem são acusações. Querer transparência em seu relacionamento não é controlador ou irracional. Se você se encontrar em uma situação semelhante, aqui está o meu conselho. Documente tudo. Capturas de tela, fotografias, cópias de extratos financeiros. Crie um rastro de papel que não possa ser negado ou manipulado. Consulte um advogado de divórcio antes de confrontar seu parceiro. Garanta que seus bens estejam protegidos. Construa um sistema de apoio de pessoas que acreditarão em você e ficarão ao seu lado quando as coisas ficarem difíceis. E o mais importante, confie em si mesma. Confie no que você sabe, no que você vê, no que você sente. Você não está louca. Você não está imaginando coisas. Você merece um parceiro que a trate com honestidade e respeito. E se não está recebendo isso, você merece ir embora. A dinâmica psicológica do que Marcos fez vai além da simples infidelidade. Ele se envolveu em uma forma de abuso financeiro, controlando e esgotando sistematicamente nossos recursos compartilhados, enquanto construía uma vida financeira separada. Ele usou técnicas de gaslighting para me fazer duvidar de minhas próprias percepções e memórias. Ele demonstrou traços narcisistas, vendo-me como um objeto a ser gerenciado em vez de uma parceira a ser respeitada. Esses padrões são comuns em relacionamentos onde um parceiro está sendo sistematicamente traído, e são projetados para manter a vítima confusa, dependente e incapaz de sair. Entender essa dinâmica é crucial para quem quer se proteger ou ajudar alguém que ama e que pode estar passando por um tratamento semelhante. Hoje, moro na Vila Madalena, em um loft reformado com tijolos aparentes e janelas enormes com vista para o Rio Pinheiros. Trabalho como consultora para uma ONG que ajuda mulheres a sair de relacionamentos abusivos, usando minha formação em administração e minha experiência de vida para ajudar outras a alcançar a independência financeira. Tenho amizades profundas e autênticas, construídas com base no respeito mútuo e não na conveniência social. Viajo quando quero, como o que gosto. Decoro meu espaço para refletir meu gosto real. Eu sou, pela primeira vez em décadas, completamente eu mesma. É solitário às vezes? Sim. Sinto falta do conforto de uma parceria, de ter alguém para compartilhar meus dias? Às vezes. Mas eu nunca, nem por um único momento, sinto falta da parceria específica que tive com Marcos. Aquele relacionamento, construído sobre mentiras e mantido através da manipulação, era mais solitário do que qualquer solidão que eu experimento agora. A história do navio de cruzeiro
O momento em que a concierge disse bem-vindo de volta e estilhaçou meu mundo parece distante e imediato ao mesmo tempo. Ainda consigo sentir a textura daquele momento, a maneira como o tempo pareceu desacelerar e se cristalizar em torno de uma única verdade. Parte de mim gostaria de poder voltar e avisar a mulher que eu era, prepará-la para o que estava por vir. Mas outra parte de mim entende que ela teve que descobrir em seu próprio tempo, teve que reunir suas próprias provas, teve que fazer sua própria escolha sobre como responder. Nós nos tornamos quem precisamos ser através dos desafios que enfrentamos. A Laura, que ficou paralisada naquele convés, não poderia ter sobrevivido ao que estava por vir. Mas a Laura que planejou e executou aquele confronto na galeria? Ela poderia sobreviver a qualquer coisa. Então, aqui está minha pergunta para você. Onde quer que você esteja, seja qual for a hora enquanto ouve esta história, se você encontrasse aquele recibo, se ouvisse aquela saudação, se sentisse aquela primeira rachadura na base da sua confiança, o que você faria? Você faria as perguntas difíceis, mesmo sabendo que as respostas poderiam destruir tudo? Você reuniria provas, montaria seu caso, se protegeria? Ou você desviaria o olhar, escolheria acreditar, preservaria a paz a qualquer custo? Não há julgamento nesta pergunta. Todos nós fazemos o que precisamos para sobreviver. Mas vou te dizer o que aprendi. O custo da verdade, por mais doloroso que seja, é sempre menor que o custo de viver uma mentira. A destruição temporária de confrontar a traição não é nada comparada à lenta erosão de negá-la. E o poder que vem de escolher a si mesma, de se recusar a ser manipulada ou diminuída, esse poder vale qualquer quantidade de dor temporária. Penso em Marcos às vezes, me pergunto onde ele está e como é sua vida agora. A última vez que eu vi, ele estava morando em um pequeno apartamento na Zona Leste, trabalhando em vendas para uma empresa de serviços financeiros, depois que sua licença foi restabelecida com restrições. A mulher que foi sua esposa por 23 anos sente compaixão por qualquer sofrimento humano, até mesmo o dele. Mas a mulher que me tornei não se arrepende das escolhas que fez. Cada decisão, desde contratar o detetive particular até planejar o confronto na galeria e ir embora sem olhar para trás, foi necessária para minha sobrevivência e reconstrução. Você pode ter me enganado, Marcos, mas não pôde enganar a verdade. E a verdade me libertou. Se esta história ressoou com você, se você se vê em qualquer parte da minha jornada, adoraria ouvir de você nos comentários. De que cidade você está ouvindo? Que horas são aí? Se você concorda que devemos sempre confiar em nossa intuição, mesmo quando é assustador, dê um like neste vídeo. Diga-me, o que você teria feito se estivesse no meu lugar? Teria o confrontado publicamente ou lidado com isso em particular? Eu fui longe demais ou não o suficiente? Suas perspectivas e experiências importam. Elas fazem parte da conversa maior sobre confiança, traição e como nos reconstruímos depois que nossos mundos são estilhaçados. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta história, alguém que está questionando a própria sanidade em um relacionamento que não parece certo, compartilhe isso com essa pessoa. Às vezes, precisamos de permissão para confiar em nós mesmos, e talvez esta história possa fornecer isso. Antes de ir, por favor, inscreva-se neste canal se ainda não o fez. Há muitas outras histórias para compartilhar, muitas experiências que merecem ser ouvidas e validadas. Tenho outros 2 vídeos que acho que você pode achar interessantes. Um é sobre uma mulher que descobriu que sua melhor amiga estava tendo um caso com seu marido e como essa traição dupla levou a uma aliança inesperada. O outro é sobre reconhecer os primeiros sinais de abuso financeiro nos relacionamentos. Ambas são histórias poderosas de mulheres que escolheram a si mesmas e sobreviveram. Você verá esses vídeos sugeridos em sua tela agora. Até a próxima história. Cuide do seu coração. Confie na sua intuição. Ela sabe a verdade mesmo quando você não sabe. E lembre-se, você não está louca.
Você não está imaginando coisas. Você não está sozinha. Qualquer que seja a tempestade que você esteja navegando, qualquer que seja a verdade que esteja enfrentando, você tem a força para sobreviver e construir algo melhor do outro lado. Eu sou a prova disso. Obrigada por ouvir.